Pessoal, falando sobre graça e poder. Eu não sei quantos de vocês acompanham, ou deixa eu fazer outra pergunta. Quem é a primeira vez, se puder acender a luz, quem é a primeira vez que está vindo numa igreja, indo num culto, alguma coisa assim, ou todo mundo já tem familiaridade com a igreja? Todo mundo? Amém? Amém? Glória a Deus? Glória a Deus? Tá bom, todo mundo. Que bom, fica mais fácil para mim. Mas para você que está aí na internet e não tem familiaridade, eu vou explicar algumas coisas depois. O que acontece? Existe uma mensagem que ela está sendo pregada nesses últimos anos, que ela já era pregada por Paulo, só que ela vem em evidência agora. E daí as pessoas falam que estão pregando o evangelho da graça. Enfim, sobre a graça a gente tem várias coisas que a gente consegue perceber. Tem várias revelações que a Bíblia, a palavra, nos dá sobre a graça. Só que algumas pessoas posicionaram a sua mensagem sobre graça. Não, eu prego graça e o outro não prega graça. E existia uma rixinha boba, existe uma briguinha besta no meio desse povo. E o que eu quero falar para você é, não entre nessa. Paulo sempre falava, não entre em vãs discussões. Sabe aquela discussão que você sabe que nunca vai chegar no final? Direita ou esquerda, São Paulo, Corinthians, frio ou quente. Cara, cada pessoa tem o seu jeito de pensar. Só que o que eu quero falar para você é que existe um evangelho. Um evangelho. E as pessoas, elas chegam para mim e elas perguntam, Otto, o que você prega? Otto, no que você acredita? Otto, qual é a sua religião? Qual é a sua linha teológica? E a minha resposta é, eu acredito em Jesus, eu prego Jesus, a minha religião é Jesus e a minha linha teológica é Jesus. Porque tudo que foge de Jesus não é a Bíblia. Sabe, Jesus, ele está desde o Antigo Testamento sendo anunciado e agora chega no Novo Testamento e ele é proclamado. Então hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre Jesus, sobre graça e poder. Sabe por quê? Porque eu vejo igrejas, eu vejo lugares que eles são muito conhecimento, a graça. E você sabe quem você é, você sabe o que você tem, você sabe o que você pode, você sabe para onde você vai, você sabe de onde você veio, e as pessoas elas pregam graça. E a gente vê muitas igrejas pregando graça, e não tem problema nenhum em pregar graça, mas o problema é você ficar só na graça. Sabe, e as igrejas assim, eu não estou falando de uma, duas, 10, estou falando de várias igrejas que elas vão só para o conhecimento, só para a área de você conhecer. Só que de contrapartida, você vai para uma igreja, que a igreja é só poder, fogo de Deus, sobrenatural, e só vai fazendo isso, e você não vê uma palavra embasando tudo aquilo. E você acha que é só o reteté, você acha que é só o não sei o que, se hoje eu não senti um arrepio, se amanhã o cara não vir me dar uma palavra, se alguma coisa não acontecer no culto, Jesus não estava no culto. Só que não é assim. E guarde isso que eu vou falar para você. Graça sem poder é arrogância. Poder sem graça é ignorância, mas graça e poder é a abundância de Deus. Amém? Sabe por que a graça sem o poder, a pessoa fala, eu sei, eu entendo a graça, porque você não entende. Não é assim. Ou o outro, não, porque eu tenho poder, eu oro, o cara é curado, eu oro, o demônio sai, eu oro, isso, aquilo acontece, e a pessoa ela acaba simplesmente caindo no mundo. Só que quando você tem os dois unidos, você entende que graça e poder é plenitude de Deus. E agora eu quero começar com um texto para vocês, que diz assim, 2 Coríntios 12, 9. Quando eu comecei a ler esse texto, foi onde eu comecei a perceber alguma coisa sobre graça e poder na Bíblia. Por quê? Eu já vou explicar para você o que é graça e eu já vou explicar para você o que é poder. Mas eu quero que você venha comigo nesse versículo. Ele é muito conhecido, mas quando eu comecei a ler ele, eu comecei a questionar. E quando você começa a ler a Bíblia, eu não falo só para você questionar a Bíblia, eu falo para você conversar com a Bíblia. O que o texto está querendo falar com você? O que o texto está querendo falar no seu coração? E antes de eu preparar essa mensagem, eu estava falando com Jesus, eu falei, ei Jesus, o que você quer que eu fale? E chegou um momento que o Be The Church ele vai começar a pregar aquilo que ele acredita um pouco mais forte.
Sabe, eu vou convidar pessoas que elas vão falar um pouco mais sobre poder, mas são pessoas que agem na graça. Pessoas que elas pregam um pouco mais sobre graça, mas agem com poder. Mas eu acredito que eu e você, nós vamos ter o equilíbrio de agir em graça e poder. Amém? 2 Coríntios 12, 9 diz assim: então ele disse, Jesus, a minha graça te basta. Eu podia parar aqui. Sabe, porque as pessoas, elas estão, tem outro versículo, tem outra versão que diz assim, a minha graça é suficiente. E tem pessoas que elas acham que o que é suficiente é o rolê com os amigos, é talvez o que ela faz na vida dela, sabe? E ela acha que o que é suficiente para ela, o que completa ela, está em álcool, bebida, droga, festa e tudo aquilo que a gente já sabe, ou tudo aquilo que um dia já fez parte da nossa vida e a gente achava que era suficiente. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é que a graça de Deus, ela te basta. Não é o seu amigo, não é o seu carro, não é o seu network, não é o seu dinheiro, não é as pessoas que estão ao seu redor, não é o quanto você tem, o quanto você sabe, mas é aquilo que Jesus tem para você. Sabe, durante muito tempo da minha vida, eu fiquei procurando a suficiência da minha vida em outras coisas. Só que quando você entende que Jesus é suficiente, que Jesus te basta, cara, você para de perder tempo procurando aonde você não deveria estar procurando. Sabe, às vezes você procura a graça, aquilo que te completa em lugares errados. E eu não estou aqui para te dar esse sermão hoje, mas o que eu quero te falar é o seguinte, quando você tem tudo na sua vida, você começa a selecionar. Otto, como assim? Cara, se você tem aquele emprego dos sonhos, você ganha o salário dos sonhos, e às vezes esse salário dos sonhos, ele paga a tua conta, ele paga o teu carro, ele paga, e você tem o suficiente para viver. Só que você está muito feliz, você está muito bem. E chega um cara e ele fala para você o seguinte, eu vou te pagar 3 vezes mais do que você ganha, para você trabalhar numa coisa que você vai ser infeliz. Você fala, cara, não tem nada a ver comigo, eu já tenho o suficiente, eu já tenho o que me basta. Jesus, ele basta para você. Amém? E daí, continua o texto assim, a minha graça te basta. Então, graça, porque o poder, graça e poder. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Eu falei, cara, como que esse cara, ele se alegra na fraqueza dele, e como a fraqueza dele aperfeiçoa ele? Olha a sequência do texto, Paulo falando aos Coríntios. Ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Cara, Paulo, ele te dá uma lição, e ele fala bem assim em um certo momento da vida dele, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. Eu falei, o cara resumiu minha vida. Resumiu a minha vida, a sua vida. Por quê? Porque, papo de gordinho, quer fazer dieta, quero fazer um bem para o meu corpo. Daí você vai lá na casa do teu amigo, tem um churrasco, ele sabe fazer sobremesa, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. Agora, muda esse exemplo que eu dei para algum pecado de estimação que você tem. Muda isso para a sua fraqueza. Otto, a minha fraqueza é essa, eu minto. A minha fraqueza, Otto, eu vou e eu sonego imposto. A minha fraqueza, hoje não existe esse cheque sem fundo muito na nossa geração, né? Mas a minha fraqueza, eu só solto cheque sem fundo na praça. A minha fraqueza é... E você tem as tuas fraquezas. Só que, Otto, como assim, quando eu sou fraco é que Deus me faz forte? É porque quando você é fraco, você entende que a graça de Deus te basta. Não é sobre o que você sabe fazer, não é sobre quantas orações você faz, quantos jejuns você faz, quantas vezes você levantou a mão adorando hoje, mas é sobre o que Jesus fez. Ei, Jesus, ele foi forte, ele é forte o suficiente, e você se coloca na força de Jesus, porque ele pega você e ele fala, o meu poder te aperfeiçoa.
Ei, você quer ser aperfeiçoado? O poder de Deus te aperfeiçoa. Otto, mas eu ouvi várias vezes em várias igrejas que eu sou perfeito, que eu sou santo, que eu não sou mais pecador, que eu sou o Mega Man. E você é, no seu espírito. A palavra de Deus diz assim, que o espírito está pronto. O original da palavra é perfeito, está completo. O espírito está perfeito, mas a carne é fraca. Agora vem comigo nisso aqui. A graça de Deus, ela vem, ela salva o seu espírito. Uma vez que você recebeu a graça de Deus, o único jeito de você perder a sua salvação não é você indo na balada, ficando bêbado e no outro dia morrer. Eu tinha esse medo. Ai, Jesus, eu acabei de mentir, eu tenho que pedir perdão rápido, senão Jesus vai me mandar para o inferno se ele voltar agora. 1, 2, 3, acabou. Sabe? Ah, eu bebi um monte, eu estava na festinha lá, e pá, não sei o que, aquela coisa toda. E daí Jesus voltou e eu fui para o inferno. Essa é uma vida muito mediana. Quando você aceita Jesus, o único jeito de você perder a sua salvação é você blasfemando contra o Espírito Santo. E daí existem alguns caminhos. Se você entra numa negligência, pecando todos os dias, é capaz de lá no final o resultado é você, mas eu nem acredito na igreja. Eu nem acredito mais no pastor, porque todo pastor afinal rouba. Porque toda igreja tem a sua panelinha, porque toda igreja é isso, porque toda igreja é aquilo, e você começa a achar defeito no corpo, ao invés de você olhar para o seu nariz e falar, eu preciso de uma plástica, eu preciso aperfeiçoar ele. É simples assim. Não vai querer arrancar o nariz, senão você vai ficar Michael Jackson. Só vai lá e faz uma plástica. Só que ao invés de a gente olhar para o corpo, para a igreja, e a gente querer aperfeiçoar ela, a gente vai e a gente quer arrancar. Só que o que a gente precisa entender? A gente precisa começar a aprender que Deus, Ele está conosco, Ele está em nós, e é Ele quem nos aperfeiçoa. Sabe? E daí a gente começa a ver que a gente é aperfeiçoado na graça e no poder. Porque a graça, ela me aperfeiçoa no espírito. É o meu espírito que vai para o céu. É o meu espírito que quando eu morrer, essa carne morrer, é ela que vai para o céu. Mas quem precisa ser aperfeiçoado no poder de Deus é a minha alma. Mente, vontade e emoções. Os 5 sentidos, aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu cheiro. É isso que precisa ser aperfeiçoado. Sabe, quando você não consegue resistir àquele momento que você fala, Deus, eu não vou resistir, eu vou contar essa mentira, porque está todo mundo aqui no rolê e eu preciso ser o melhor. Ele fala, ei, não faça isso. E daí você começa a ser aperfeiçoado no poder de Deus. Não no seu poder, não na sua força, não no que você sabe fazer, mas aquilo que Jesus fez por nós. E daí eu quero ir para o primeiro ponto, para vocês entenderem mais ou menos aonde eu estou querendo ir. Vocês estão conseguindo captar algumas coisas? Amém? Amém, obrigado, Agatha, tamo junto. Romanos 5,17. Para quem começa a aprender sobre graça, esse é um texto maravilhoso. E eu quero tirar um peso das suas costas hoje. Se você acha que toda igreja é igual, que toda igreja quer o seu dinheiro, que toda igreja olha para você e ele fala, você é um pecador, você não merece Jesus, você não merece perdão. E realmente, você não merecia, mas Jesus te faz merecedor, amém? Romanos 5,17 é um texto que, quando você lê e entende ele, a sua vida muda. Vem comigo aqui, ó. Se pela ofensa de um... Tem outra versão? O cara é meio chato, né? Mas enfim, vai, pode ser essa, senão vai demorar. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Tu não estou entendendo nada, você está falando grego. Um cara chamado Adão, ele tinha uma mulher chamada Eva, e daí qual que era o rolê? Não podia tocar na maçã, não podia conversar com a serpente. Tinha uma árvore lá, maçã, eu não sei se era maçã, mas eu gosto de pensar na minha cabeça que era uma maçã. Tá? Daí tinha lá o fruto, e daí ele vai lá, ele come, e por causa de Adão, o bendito Adão, que eu não tenho nada a ver com a história dele, eu não conheci ele, eu não sigo ele, eu daria um follow nele, e por causa dele, o que acontece? Agora eu sou transgressor. É a mesma coisa de você estar num carro com o teu amigo, ele está dirigindo, ele passa no sinal vermelho e ele é multado. Chega a multa na casa dele e chega a multa na tua casa também. Você fala, o que eu tenho a ver?
O que eu tenho a ver com a multa dele? Eu não tenho nada a ver, eu não vou pagar por ele. Só que essa era a régua. Se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele, a morte entrou, a morte reinou por causa de Adão. Por quê? Porque agora o salário do pecado é a morte, não é o inferno. Se um dia um pastor falou isso para você, meu querido, ele estava muito errado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. Muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça. Ei, a graça ela vem para te dar provisão, aquilo que você não tinha, você estava passando fome, você estava morrendo espiritualmente, você falou, Deus, eu sou pecador, eu não consigo, eu não mereço o seu perdão. Ele fala, ei, calma, eu vou te mandar algo, eu vou te dar uma provisão. E daí ele manda a provisão da graça e a dádiva da justiça. Tá bom, esse é outro culto. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. Ei, se antes reinava a morte, agora reina a vida. Se antes as pessoas elas reinavam com a morte, agora eu e você podemos reinar hoje em vida. Ei, se algum dia alguma pessoa falou para você, ei, você não pode falar que você é rei dessa terra, igual fala em Apocalipse 1, você fala, ei, eu sou rei dessa terra, porque existe algo chamado Testamento de Deus, por isso que é o Novo Testamento. Ei, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou começar a ler esse Novo Testamento, porque mudaram algumas coisas, e agora nesse Novo Testamento eu sou filho, eu não sou mais escravo, agora nesse Novo Testamento eu tenho uma herança, eu não tenho só pouca coisa, agora eu tenho em Cristo Jesus, e ele fala, ei, eu te dou vida. E o que é essa graça? A graça no original dela é caris, por isso que você sabe que tem a igreja carismática, você vê uma pessoa que ela tem muito carisma, não precisa pensar em mim, pensa em outra pessoa mais carismática que eu. Obrigado. Você pensa numa pessoa carismática, é uma pessoa que tem uma graça, uma pessoa talvez engraçada, é uma pessoa que ela tem um favor, você fala, nossa, que pessoa agraciada, que pessoa carismática. E no original a palavra graça é caris, favor imerecido. Ei, o que você fez para ser pecador? Repita comigo, nada. Você não fez nada para ser pecador. O que você fez para se tornar rei dessa terra? Nada. Ei, você não precisou fazer nada. Não é o seu dízimo que te salva. Não é o seu louvor que te salva. Não é o seu jejum que te salva. Não é isso que vai te perdoar. Quem te perdoou numa cruz e te deu uma nova posição é Jesus. Jesus te deu uma nova posição, e agora por você conhecer Jesus, reconhecer Ele como teu Senhor e Salvador, você reina em vida. Ei, sabe quando Jesus ele fala para você, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave? É porque Ele está falando para você, tudo aquilo que te condenava, não te condena mais. Romanos 8:1 diz assim, pois condenação não há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, o diabo ele vem para te condenar, mas Jesus ele veio para te justificar. Tudo aquilo que te condenava não te condena mais, porque você está pegando agora aquele escrito de dívidas e você está trocando por um papel que é um testamento de filho. Você é filho de Deus, e quando o diabo bater na tua porta, no seu quarto, querendo te condenar, seja lá o que você faz, ele não pode mais, porque você tem um testamento dizendo, eu sou filho. E a graça, ela vem para te dar uma posição de filho. Amém? E daí as pessoas, elas pegaram essa graça e falaram, ó, agora eu sou perdoado, agora eu sou o Mega Man. E você é filho de Deus, Ele te perdoou de todos os seus pecados, presentes, passados e futuros, até os pecados que você vai fazer, quando você chegar para Ele, Ele vai falar, eu sei, eu sou onisciente, eu sabia que você vinha me pedir perdão, e Ele te perdoa. Sabe, a gente precisa começar a ter um relacionamento com Deus, e a gente precisa começar a acessar a graça de Deus com maturidade. Paulo, ele diz aos Gálatas, ele fala bem assim, para você que entende essa graça, de maneira nenhuma ela serve para você pecar. Agora que você entende ela, para você reinar em vida,
você precisa começar a amadurecer nela. Amém? E a gente precisa começar a amadurecer na graça de Deus. Só que a gente precisa ser aperfeiçoado. E para eu conseguir usufruir 100% disso, de uma vida sem peso, uma vida sem condenação, uma vida entendendo que eu tenho tudo em Cristo Jesus, que Ele me curou, que Ele me salvou, que Ele me tirou das trevas, Ele me tirou do lodo e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso é perfeito, você já está na maravilhosa luz. Só que agora você precisa se aperfeiçoar. Quantos aqui assistiram Homem-Aranha? Eu assisti quase todos. Você vai lembrar do primeiro Homem-Aranha, Peter Parker, grande amigo nosso. Ele é mordido por uma aranha. E daí quando ele é mordido pela aranha, o que acontece? Ele ganha poderes. Ele se torna uma nova pessoa. Quando você conhece Jesus, você se torna uma nova criatura. Sim, estou fazendo analogia da Marvel com a Bíblia. O que acontece? Ele ganha novos poderes. Só que ele vai de cima de um prédio, e eu não esqueço, ele fala assim, vai teia. Por quê? Porque durante o dia ele viu que algumas coisas estranhas estavam acontecendo na vida dele. E quando você se encontra com a graça, coisas estranhas vão acontecer na sua vida. Quando você se encontra com a graça, a sua vida muda. Quando você se encontra com a graça, você ganha poderes. E descerei sobre vocês poderes, para serem minhas testemunhas. E ele, o Homem-Aranha, ganhou um poder. E nós ganhamos um poder, filhos de Deus. Só que ele joga o vai-teia, e quando ele consegue jogar, você sabe o final, ele se esborracha lá na frente. E o que acontece numa grande parte do filme? Ele se aperfeiçoa no poder. Ei, existe um poder na sua vida. Esse poder é o poder de Deus. E agora eu e você nos aperfeiçoamos no poder de Deus. Eu e você começamos a entender que a graça de Deus, ela veio, ela me resgatou, mas a partir daqui eu começo a ser aperfeiçoado naquilo que Deus tem para mim. Alto, mas você não sabe o que eu fiz no verão passado, você não sabe o que eu tenho feito da minha vida. Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Sabe por quê? Porque se Jesus não te condena, eu não te condeno. Ei, a igreja não te condena, os teus pastores não podem te condenar, porque Jesus, o nome acima de todo nome, ele olha para você e ele fala, você é. E aí a gente começa a entender que a graça, ela é para ser, e o poder é para fazer. Presta atenção nisso aqui. Você que está entrando agora, você que aprendeu sobre graça esses dias, você precisa entender que a graça de Deus na sua vida é para você ser feliz, ser alegre. Por isso que quando a depressão, a ansiedade, ela bate na sua vida e ela vai bater, você precisa cuidar das suas 3 partes da vida. Você precisa cuidar do seu espírito, você precisa cuidar da sua alma e você precisa cuidar do seu corpo. Sabe, a vitória total na sua vida você só consegue acessar através do Espírito. Mas o tratamento disso, você consegue com um pastor, você consegue com um psicólogo, você consegue com um psiquiatra, e isso vai te ajudando. Mas a plenitude de você entender quem você é porque você entendeu que a graça de Deus é para você ser. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou uma pessoa que ama, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Assim como Deus falou para Jesus, esse é meu filho amado, ele olha para mim e para você, ele diz, esse é meu filho amado. Não há condenação sobre a sua vida, graça para ser. Abrevia tudo GPS. E esse exemplo você nunca vai esquecer. Eu acredito que se você não teve a experiência ainda de usar o Waze na voz do Batman, um dia você vai ter. Mas o que acontece? Você está no teu Waze, na cidade, no dia a dia, você coloca um destino. E o meu destino é esse. Pum. Normal da vida de todos que vão dar um rolê e sair de casa. Talvez indo para o Be The Church, qual que é o lugar? E daí você pega o seu carro, você começa a dirigir, você começa a olhar o caminho. E você está no caminho.
E o caminho, a verdade e a vida te guiarão. E você está no caminho. Você não olha nem para a direita, nem para a esquerda, mas você está no caminho. E daqui a pouco, era para você entrar na rua da frente, você entrou na rua de trás. Você errou o caminho. Muitos pastores chamam isso de pecado. Muitos pastores chamam isso de várias coisas. Mas você errou o alvo. E na graça é diferente. Porque se você estivesse no tempo do Antigo Testamento, meu Deus do céu, era pedra, era tiro, ficava de banco e nada na tua vida mais podia acontecer. E se qualquer coisa acontecesse na sua vida é porque você está em pecado, é porque você está no caminho errado. E quantas vezes eu e você, no nosso dia a dia, na nossa vida, nas fases, nos momentos da nossa vida, a gente já pegou um caminho errado. Quem não pegou um caminho errado, que ataque a primeira pedra. Sabe, porque, nem que seja na vida real, mas a gente já pegou o caminho errado. E eu não sei qual foi o caminho errado que você pegou na sua vida, mas algum dia você pegou um caminho, e aquele caminho, ele começa a fazer você esquecer de quem você é. Ele faz você esquecer da sua essência. Ele faz você esquecer de quem Jesus é. Ele faz você esquecer de um sacrifício daquele numa cruz. E ele fala, eu não vou querer isso aqui, eu vou continuar com isso aqui porque para mim é mais cômodo. Ou talvez lá na frente eu vou voltar para a igreja. Mas não. Ele só vai fazer você esquecer cada vez mais. Sabe, só que daqui a pouco vem uma voz desse GPS, do Graça para Ser, dizendo assim, recalculando rota. Ei, hoje é o dia de Jesus recalcular a sua rota. Hoje é o dia que Jesus ele vai recalcular a rota da sua vida, da sua empresa, dos seus relacionamentos, de quem você é. Otto, mas eu sempre fui da igreja, eu estava conversando com um amigo meu hoje, Otto, eu sempre fui da igreja. Não importa, ele está recalculando a sua rota. Otto, mas o que eu estou fazendo aqui? Ei, você está recalculando a sua rota. E quando você sair daqui, você vai continuar indo para o caminho certo. Sabe, porque Deus ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Otto, por que isso aconteceu na minha vida? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou falando que Deus te colocou naquele caminho, mas eu estou falando que Deus ele usou aquele caminho para que hoje seja glória na sua vida, seja glória para Deus. Então ele pega isso, que um dia ia fazer o quê? Ser a sua fraqueza. E ele te aperfeiçoa para ser a glória dele. Amém? Graça para ser, ele recalcula a sua rota. A graça, quando você entende quem você é, não importa o caminho que você pegou, ele sempre vai olhar para você, ele vai falar, ei, eu vou recalcular. Talvez demore mais uns minutos, mas eu vou recalcular. Você vai chegar. Não pense que você não vai chegar. Amém? Poder aqui é dunamis, dinamite, todo mundo já sabe disso. É um poder muito forte. E daí nós temos duas coisas. A palavra de Deus, ela fala sobre os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, enfim, esses 9. E daí, o que acontece? Frutos do Espírito. Guarde isso. O fruto do Espírito é para você ser. Eu sou amoroso, eu sou bondoso, eu sou fiel, eu sou alegre, eu sou pacífico, eu sou manso. E a partir do momento que você vê que alguma dessas características não estão adequadas na sua vida, você fala, ei Jesus, não, vou cantar, desculpa, será que é? Enfim, daí o que acontece? Você começa a ser os frutos do Espírito. Por quê? Porque o seu Espírito nasceu. Eu sou. E os dons do Espírito, orar em línguas, palavras de conhecimento, cura, dons de interpretar línguas, enfim, vários. Super Choque sabe de vários. Você começa a ver esses dons e você fala, mano, eu estou curando um enfermo aqui, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso. Os dons do Espírito é para você fazer. Quando você entende quem você é, fica mais fácil de você fazer. Otto, mas a palavra de Deus diz que muitos pregarão em meu nome, expulsarão demônios, farão sinais, prodígios e maravilhas, e Jesus vai falar bem assim, eu não te conheço.
É claro, porque Ele olha a intenção do seu coração. Se você faz milagre, prodígio, maravilha, expulsa demônio, cura a pessoa, conversa com a pessoa no seu dia a dia, está no seu trabalho, ajudando ela com amor, com alegria, através de quem você é, muda a vida daquela pessoa. Muda. A intenção do seu coração anuncia quem você é. Simples assim. Então a gente precisa começar a entender. E daí, eu falando, prestando atenção sobre essa graça, que ela veio, me salvou, eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, Deus, quantas vezes o Senhor agiu com graça na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha irmã, do meu irmão, quantas vezes? E eu comecei a colocar na balança, eu comecei a colocar ali, eu comecei a ver que muitas vezes Deus ele foi gracioso, mesmo eu agindo de uma maneira errada. Sabe, eu olho para o meu filho hoje, eu olho para minha filha hoje, e eu falo, Deus, é aquela velha história, se a gente quer dar o melhor para o nosso filho, se eu olho para minha filha e falo, filha, o que você quer de presente? Imagina Deus, que Ele olha você errando, Ele olha você quebrando o vaso em casa, Ele olha você fazendo tudo aquelas coisas erradas. Ele olha para você e Ele fala, você continua sendo meu filho. A única diferença é que você é um filho imaturo. Enquanto você poderia estar desfrutando de algumas coisas dessa terra, você não desfruta. Sabe, e essa é uma mensagem para uma igreja madura, essa é uma mensagem para as pessoas que elas chegam na igreja e elas falam, cara, eu preciso mudar de vida. E para você mudar de vida, você precisa aceitar Jesus. E você precisa ter um elemento. Efésios 2:8. Efésios 2:8. E daí, enquanto ela vai pondo ali, e daí eu fiquei me perguntando, como que eu faço para acessar essa graça? Como que eu faço para acessar esse poder? Como que eu faço para acessar? E daí diz assim em Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, você não tem mérito nenhum na sua salvação. Toda igreja que é meritocrata, ela está errada. Eu só quero que ela se aperfeiçoe e saiba que o mérito é de Jesus. Enfim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus para a sua vida. E daí um dia eu lendo um livro e eu li esse texto, e é simples assim, é aquela velha história. A graça, ela é um presente, é o favor imerecido. Você não merecia, mas Deus ele te dá. E como que eu faço para possuir isso aqui? A única coisa que você precisa fazer hoje para receber a sua salvação, para a sua vida mudar, e você receber todos esses poderes e benefícios, é você tendo fé. E fé fala sobre a sua ação, fala sobre o seu coração, sobre você entender Deus. Fé é você esticar o teu braço e você pegar a graça de Deus. Ei, tenha fé para você possuir aquilo que é teu. Tenha fé, assim como alguns dias atrás eu estava numa UTI, eu não sabia se eu ia poder pegar meu filho. Eu falei, Deus, filhos são herança do Senhor. E eu creio nessa palavra, se filhos são herança do Senhor, eu acredito que eu vou sair com o meu filho daqui, porque eu tenho fé. Vocês já me ouviram falando sobre fé? E é simples, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aquele que tem fé, ele consegue mover montanhas. Eu não preciso mover uma montanha, eu preciso que uma porta se abra. Ei, tenha fé. Só que a sua fé, ela também é para você dizer não. Sabe, José no Egito, ele estava no melhor momento da vida dele. Faltava pouco para ele se tornar um dos maiores governantes. E daí chega a mulher de Potifar e olha para ele bem assim e fala, ei, eu quero ter uma noite com você. E ele fala, a minha fé, eu creio tanto em Deus que eu vou te dizer não. Comece a usar a sua fé também para dizer não. Mas use a sua fé para você possuir aquilo que é seu. Amém? Em Atos 1:8 diz assim. Atos 1:8 diz... pensei que tinha ido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder
para descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês receberam um poder. Um poder para quê? Para ser testemunha. Cara, não tem como você testemunhar Jesus, e eu já falei isso algumas vezes, sem você entender o poder de Deus. Você precisa testemunhar, mas você precisa conhecer, você precisa experimentar, para você poder comprovar. Não tem como você falar que o chocolate quente do Iá Café é bom, sendo que você não provou ele ainda. Tem alguém que não provou o chocolate quente do Iá Café ainda? Não? Qual que é o teu nome, brother? Como? Daniel. Depois você vai lá e você vai provar para botar na minha conta. Só que o Daniel, ele não consegue provar que é bom. Ele consegue provar que talvez é bonito, mas ele não consegue provar que é bom. Só que a partir do momento que ele provar, ele vai comprovar. Sabe, para eu ser testemunha, eu preciso provar do poder de Deus. Para eu ser testemunha na vida das pessoas, eu preciso experimentar Jesus. Para daí as pessoas falarem, o que é isso na sua vida? E você falar, eu experimentei Jesus. Eu experimentei Jesus. Sabe, e a graça você acessa através de Jesus. O poder você acessa através do Espírito Santo. A graça você acessa através de Jesus. Jesus, eu preciso do seu perdão. Jesus, eu preciso entender que eu sou filho. Jesus, eu preciso entender isso. Mas para você ser aperfeiçoado, tu como que eu me aperfeiçoo? No Espírito Santo. Naquela vozinha que vem no teu ouvido, que você ouve desde quando você entrou na igreja. Eu, desde criança, escuto, uma vozinha vai falar no teu ouvido, e sempre foi assim. Você vai pegar uma bebida, a vozinha está no ouvido. Você vai pegar um cigarro de maconha, a vozinha está no teu ouvido. Você vai mentir, a vozinha está no teu ouvido. Você vai roubar, a vozinha está no teu ouvido. Ela está lá. Esse é o Espírito Santo. Esses dias, conversando com um amigo meu, ele encontrou duas amigas minhas uma vez na balada. Foi assim que eles se conheceram. E ele chegou para elas e falou bem assim, vocês são crente, né? Delas, nossa, como você sabe? O Espírito Santo te revelou. Ele falou, não, mano, porque dá para entender quando a pessoa é crente mesmo. Você age como crente, você respira como crente, você anda como crente. Sabe? E quando você tem um encontro com esse Jesus, você recebe algo, você tem um download completo de tudo. Só que para você acessar todo esse download, você precisa abrir as pastas. E para abrir as pastas, você precisa do poder, do Espírito Santo. O Espírito Santo... Às vezes tem pessoa que pede mais para anjo, Deus manda os seus anjos e não manda o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo. Espírito Santo se manifeste nesse lugar. Espírito Santo mude a minha vida. Espírito Santo mude a história da minha família. Espírito Santo traga cura. Espírito Santo manifesta o seu poder. Porque uma igreja que só tem graça, ela acaba esquecendo do Espírito Santo. E uma igreja que só tem o poder, ela acaba esquecendo de Jesus. E a gente precisa entender que nós somos um time. Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente precisa começar a caminhar. Ei, essa mensagem é para você reinar em vida. O que eu estou falando hoje para você é para você se portar como tal. E eu já falei isso numa pregação aqui. E toda vez que eu vou dar esse exemplo eu lembro da Belle, porque ela já assistiu o filme. Mas quem já assistiu Diário de uma Princesa? Cara... Nossa, meninos assistindo. Por quê? Porque está apaixonado. Só vai assistir por causa dela. Claro. Se assistir não tem namorada. Tá bom, tô brincando. Vamos lá. O que acontece? Diário de uma Princesa. A menina, do nada, eu não lembro a história direito, vai me ajudando. Ela descobre que ela é uma princesa. Ela descobre que ela precisa tomar o chá como uma princesa. Ela descobre que ela precisa andar como uma princesa. Ela descobre que ela precisa viver como uma lady. Só que o que acontece? Eu lembro da cena, ela tentando andar com o livro na cabeça, assim, cai o livro, ela vai tomar o chá, tá tudo errado. E ela não se aperfeiçoou. Só que, chega um momento que ela começa a se aperfeiçoar. Ela começa a andar
como princesa, ela começa a falar como princesa, ela começa a entender a identidade dela. Não é do dia para a noite que você vai mudar. Não é do dia para a noite que a tua alma ela vai parar de ter vontades. É do dia para a noite que o teu espírito muda. O teu espírito lá dentro, que vai para o céu, ele muda. Mas, quando você começa a entender que você é rei, você começa a se portar como rei, você começa a caminhar como rei, e a sua vida, ela vai mudar. Comece a reinar em vida. Comece a reinar hoje. O diabo ele vai bater na tua porta, ele vai falar 1 milhão de coisas, mas você precisa resistir. Amém? Então, a graça você acessa a Cristo. O poder você acessa através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Cara, e daí eu comecei a pensar sobre graça e poder. E semana passada estava o pastor Ademar aqui. E eu quero que você guarde isso no seu coração para quando a gente for cantar a última música. Deixa o Espírito Santo hoje, nessa reunião, nesse culto, falar com você no último louvor. E comece a louvar sabendo que não há condenação. Que o fardo dele é leve, porque tudo aquilo que vem trazer peso na sua vida não é de Deus. Tudo aquilo que vem te condenar não é de Deus. Tudo aquilo que vem bater na sua porta para dizer que você não pode, você não consegue, você não tem, não é de Deus. Esse não é o Deus que nós servimos. É um Deus que ele traz as coisas leves para você. E quando você for adorar hoje, nesse último louvor, adore sabendo que você tem a graça de Deus, mas esteja sensível sabendo que de você flui o poder de Deus. Sabe, porque daí, semana passada, algumas pessoas vieram, Otto, eu recebi uma palavra de Deus. Otto, uma pessoa, ela viu algo que ela nunca me viu na vida e ela começou a falar. Ei, esse é o sobrenatural. E um dia eu quero falar só sobre isso. Mas você andar sobre o natural, digamos que essa mesa é natural e você começa a andar sobre ela. Por quê? Porque eu sou do céu, eu não sou da terra. Porque eu ligo as coisas na terra e elas são ligadas no céu. E sabe por que ela é ligada no céu? Porque a sua origem é celestial. Você é um astronauta vivendo aqui falando, ei, eu não sou desse mundo, mas eu vivo nesse mundo. E por eu viver nesse mundo, eu estou equipado com os poderes de Deus. Sabe, a primeira vez que a gente veio nesse lugar, eu falei isso sábado, quem estava sábado aqui sabe dessa história. Mas a primeira vez que eu vim nesse lugar, quem lembra o que era aqui? Era uma balada chamada... Ô, Lucas, você sabe todas. Brincando. Estou brincando. Aqui era uma balada chamada Yankee. Eu não sei se você teve a oportunidade de vir aqui. Nem era oportunidade, era... E quando eu pisei aqui, cara, me veio uma nostalgia de um show que eu vim aqui quando eu tinha 16, 17 anos. Cara, e aquele negócio me prendeu o coração, porque a primeira balada que a gente visitou foi a Woods. E daí, era engraçado, porque a gente ia passando pela Woods e o pastor Arno, que lugar bonito. E eu ia apresentando para ele, daí no final o pastor Arno, Otto, mas como que você conhece tudo isso aqui? Eu falei, é uma longa história. Eu vim aqui evangelizar. Afinal, igreja fora da igreja, né, pastor? E lá foi uma sensação, ok? Só que quando eu entrei aqui, que aqui era uma balada também, cara, eu fiquei quieto, algo me chocou, algo me inquietou. E eu não tinha falado isso em nenhuma pregação até agora. E cara, aqui foi o primeiro lugar que eu usei êxtase. Foi o primeiro lugar que eu usei uma droga que eu falei, caraca, velho. Sabe, aquilo começou a me incomodar, eu falei, Jesus, e aí? Jesus, aqui, eu não vou me sentir bem pregando aqui. E Jesus começou a ministrar meu coração. Otto, aquilo que te condenava não te condena mais. Eu falei, amém, Jesus, glória a Deus. E daí eu caminhando, quando a gente subiu no mezanino, que era o lugar que eu tinha ficado, o Espírito Santo, ele veio e ele falou assim, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Ei, aonde abundou o pecado na sua vida, aonde foi o seu poço, Jesus, ele vai te glorificar. Jesus, ele vai te levantar, ele vai falar, ei, isso não te envergonha mais.
Sabe, eu não sei o que tem te envergonhado, eu não sei o que tem falado para você. Ei, isso aqui é o teu ponto fraco, isso aqui é o que você é, a tua fraqueza. Eu não sei qual é o teu fundo do poço, mas eu quero falar para você nessa noite que aonde abundou o pecado na sua vida, superabundará a graça. Porque quem te escravizava, quem era o teu Senhor, era Satanás e seus demônios. Mas agora quem é o teu Senhor, o teu Salvador e o seu Pai, que te abraça e te acolhe, é o Deus Altíssimo, que mandou o Filho dele para que você pudesse ser salvo. Sabe, a gente precisa começar a entender a nossa posição em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, ele veio e ele fala para mim e para você: ei, o diabo gostava de usar você nessa área, agora eu vou superabundar você. Agora eu vou tirar você desse patamar aqui, eu vou te trazer no mesmo lugar, para que o nome de Jesus fique famoso. Make Jesus famous. Ei, chegou o momento na sua vida e na minha vida, que nós entendemos que pela graça nós somos salvos, mas pelo poder nós mandamos embora todas as trevas. Pelo poder, nós olhamos para o nosso amigo no trabalho e falamos: ei cara, Jesus te ama, Ele tem um plano para a sua vida não será mais a mesma. Não vivam uma vida medíocre, não vivam uma graça que te deixa num comodismo gospel, não viva um evangelho que te deixa inércia. Viva no evangelho que te deixe sempre em movimento. E como que você faz para estar em movimento? Igual o Gustavo Paiva falou, é você estar na igreja, é você estar com os santos, é você ir fazer uma entrega de alimento, é fazer uma entrega de roupas, é você ir falar com pessoas no hospital, no asilo, no orfanato, é você se mover. Jesus, ele não fala: eu vou te amar mais, eu vou te amar menos se você fizer algo. Eu vou te amar. Só que eu vou entender que você é filho maduro quando você começar a cuidar dos negócios do Pai. Sabe, você precisa começar a cuidar dos negócios de Deus. Você precisa entender: ei Deus, me dá isso aqui. E eu já falei também, já falei várias coisas, mas, cara, quando eu trabalhava na churrascaria do meu pai, e eu comecei a entender do negócio, ele começou a ver que eu era maduro, ele começou a me dar mais funções. A Bíblia explica isso. Sabe, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Tem pessoas pedindo muito e você fala: Deus, o outro é mais agraciado. Deus, o outro ele tem um carro, um avião. Deus, o outro tem uma mansão. O outro, não o Otto. Tá? Porque senão a galera acha que eu não tenho mansão ainda, tá? Mas o outro tem tudo e eu não tenho nada. É porque ele faz muito. Não. É porque ele entendeu. Ele amadureceu. Sabe, não tem como você dar uma chave de um carro, você mandar uma pessoa, uma criancinha para uma viagem super top de cruzeiro, sendo que ela tem 2 anos de idade. Ela precisa amadurecer para usufruir. Existem algumas áreas na sua vida que nós precisamos amadurecer. Você precisa amadurecer. Você precisa entender que Jesus na sua vida, ele age com graça e poder. Graça para ser, poder para fazer. Sabe, tem algumas coisas na sua vida que você quer fazer, pergunta para o Espírito Santo. Você quer ser, fala com Jesus. Mas tudo isso está no manual chamado Bíblia. Sabe, a gente precisa começar a desfrutar desse mundo, das coisas que Jesus nos deu, de tudo aquilo que Jesus nos ofereceu. E desfrutar é o ato de você recolher o fruto. O fruto, ele está ali para você. Agora basta você erguer a sua mão e pegar ele para você. Ah, Deus, eu preciso acessar o perdão já está disponível. Deus, eu preciso acessar a vitória já está disponível. Deus, eu preciso acessar o impossível já está disponível. Sabe, a gente precisa começar a ser amigo de Deus. A gente precisa começar a ser filho de Deus. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa falar com Ele. Mas você precisa ouvir Ele. Qual foi a última vez que você ouviu Jesus? Ah, Otto, mas eu não consigo ouvir Jesus. Leia a Bíblia. Eu não consigo ouvir Jesus. Liga uma música. Eu não consigo ouvir Jesus. Liga um pastor que você gosta no YouTube. Eu não consigo ouvir Jesus. Cala a boca. Sabe, durante muito tempo a gente ficou bravo com Deus porque Ele não falava, Ele visualizava e não respondia. Daí você começa a ficar ansioso. Cara, não andeis ansiosos por coisa alguma.
Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Cara, se ele venceu o mundo, o resto a gente consegue fazer. Amém? Atos 4:33 diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Com grande poder os apóstolos testemunhavam. Você quer ser testemunha de Deus? Você quer ser testemunha dele? Não testemunha de Jeová, testemunha de Deus. Você quer ser testemunha dele? Cara, comece a andar com os apóstolos. Comece a andar com os discípulos. Para você começar a entender e a desenvolver algumas coisas na sua vida. Sabe, um dia eu cheguei para um pastor e ele tinha dividido todo mundo por grupos, eu era novo. E tinha grupinhos, que era o grupinho lá, que você sabe, o grupo do fundão. E daí eu falei, brother, por que você não me colocou lá? Eu fui querer peitar o pastor. Hoje ele é tio da minha esposa. Só pra você ter ideia. Daí eu fui falar, e aí, cara, o que aconteceu? Daí ele falou, não, Otto, você não consegue enxergar um palmo na sua frente, do seu futuro. Daí eu falei, mano, esse cara tá querendo filosofar aqui essas horas. Daí ele falou, Otto, eu tô te colocando aqui, porque enquanto você estiver andando com algumas pessoas que te levam pro lado errado, você nunca vai chegar no lugar certo. É algo simples, mas é verdadeiro. E daí eu comecei a andar com os caras, todos zoados, mas a gente estava num lugar fazendo escola de FATEM, que é uma teologia. E daí a gente era todo mundo zoado, todo mundo ainda fumava, todo mundo ainda bebia, todo mundo ainda zoava na vida, mas estava lá assistindo. Só que daqui a pouco o ambiente começou a mudar. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Uma coisa é certa, a palavra de Deus hoje ela entrou no seu coração e ela não vai voltar vazia. Ela vai dar frutos. E a gente começou a mudar. Sabe, o poder de Deus te aperfeiçoa. Você quer se aperfeiçoar na sua vida, no que for, ande com os apóstolos. Sabe, testemunhe Jesus através do poder na sua vida. Não estou falando para você achar um apóstolo no Facebook, no YouTube, no Instagram e começar a seguir o cara, não. Apóstolo fala de pessoas que decidiram andar com Jesus, viver por Jesus. E eles testemunhavam da ressurreição de Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Existe uma graça sobre você. Existe uma graça sobre você. Quando você começa a entender quem você é em Cristo Jesus, algumas coisas na sua vida vão começar a mudar. Sabe, algumas pessoas me perguntam, Otto, por que você tem o contato de fulano, ciclano, beltrano? Otto, por que você foi pregar numa conferência X, Y, Z, que nem eu sei como eu fui parar lá? Otto, como que você foi fazer turnê com fulano de tal? Cara, eu não sei, para mim não é mérito nenhum, mas uma coisa eu tenho certeza, que existe uma graça sobre mim. Você precisa começar a entender que existe uma graça sobre você. E sobre você descereis poder para testemunhar Jesus. Comece a se aperfeiçoar nele. Você não é perfeito, mas faça. É melhor feito do que perfeito. Eu sempre falo para os builders, não espere você ter um sentimento de perfeição no seu coração para você começar a fazer algo. Não espere você se sentir perfeito para entregar uma comida. Não espere você se sentir perfeito para falar de Jesus. Não espere você se sentir perfeito para você começar a vir nas quartas-feiras. Não espere algo acontecer na sua vida para começar aquilo que Jesus quer fazer com você. Sabe, e a gente precisa começar a entender que a graça de Deus, ela flui sobre nós. A graça de Deus, ela está em nós, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Amém? O pessoal do louvor, se quiser estar vindo aqui, já pode vir. Sabe, eu comecei esses dias a conversar com algumas pessoas aqui do Be The Church, e eu falei, cara, a gente precisa ser mais intencional naquilo que a gente vai fazer. Quem me acompanha sabe que o meu estilo de mensagem não é esse. Quem me acompanha no Be The Church sabe que as minhas mensagens, ela tem uma pegada um pouco diferente dessa, não tão ensinativa, mas eu precisava falar isso para vocês, porque a gente está prestes a viver um destravar no mundo. Não sei você,
Mas quantos de vocês estão acompanhando as Olimpíadas? Cara, eu gosto muito. Desde criança lá na escola eles colocavam e eu começava a assistir. E essas Olimpíadas, ela trouxe um sentimento no coração das pessoas de vitória. Sabe, porque o Brasil está surfando e o Brasil foi campeão, agora uma nação inteira pode gritar, eu sou campeão. Sabe, a Coreia está lutando, o Japão está fazendo não sei o quê, e as suas delegações estão ganhando, só que todo o povo que está fora das competições está sendo representado. E você começa a entender que você não entrou no campo, você não treinou, mas você é vencedor. Sabe, você não precisou morrer numa cruz. Você não precisou fazer o que Jesus fez. E hoje Ele fala para você, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. E daí você começa a olhar as pessoas naquela Olimpíada e uma sensação de vitória começa a entrar no coração deles. Eu acredito muito que essas Olimpíadas, elas começam a trazer um novo respirar para o mundo. Onde está o mundo inteiro competindo, brigando por algo de um jeito gostoso. Eu falei, Deus, eu sinto novos ares. Eu sinto novos ares. E para esse novo momento que o mundo vai viver, porque depois do Covid, vai existir um novo mundo. Vai existir um novo mundo com saudade. De pessoas que nos deixaram saudade. Vai existir um novo mundo mais forte. Vai existir um novo mundo com sentimentos diferentes. Um mundo com ideais diferentes. Quando eu peguei Covid, eu estava conversando com o Jarcinho. Eu falei, cara, a vida é um sopro. Parece clichê, mas não é tão clichê quando você está na cama de um hospital. A sua vida ela pode terminar hoje. Você pode ir ali, talvez pegar Covid, e daqui 10 dias, infelizmente, algo acontecer. Eu não quero te assustar, mas a sua vida, ela é um sopro. E essa mensagem aqui, ela é para confrontar você hoje. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com o seu dia a dia, com o seu tempo ocioso? Quando você está na frente do Netflix, por 10 horas, você fala, ei, podia pegar 5 dessas 10 horas e fazer algo diferente. Eu podia estar amando mais as pessoas ao meu redor. Eu podia estar conhecendo pessoas novas para também amar elas. Eu podia estar mudando de vida. E não só talvez enfurnado num trabalho, enfurnado num computador, não sair do celular. O que você tem feito da sua vida? Ah não, Ato, mas a graça me basta. A graça, agora que eu recebi a graça, eu não preciso fazer mais nada. Ei, é verdade, não precisa. Só que você vai viver uma vidinha normal, no seu diazinho normal, com os seus relacionamentinhos normal. O que muda tudo isso? Você entender que você precisa entrar em movimento. Você precisa se movimentar. Sabe de onde vem a palavra mágoa? Ah, a pessoa me magoou. Ah, eu estou magoado, Otto, eu não olho mais na cara dele. A palavra mágoa, ela vem de má água. Por que má água? O que é uma água má? Uma má água é aquela água que fica parada. É aquela água que dá mosquito. É aquela água que faz o limbo lá, o lodo. É aquela água que fica parada. E toda água parada, ela é uma má água. Existem palavras escritas, faladas, escutadas, que fizeram que o rio de Deus que fluía através da sua vida, ou que queria fluir através de você,
fez parar. Por quê? Porque você colocou uma pedra ali e você não quis mais se relacionar. Ou talvez você não se relacionou mais com Deus do jeito que você deveria se relacionar. Ou talvez você ouviu uma palavra que ela fez você estagnar. Talvez a pessoa falou da melhor intenção e pregou do jeito certo e te ensinou do jeito certo, mas você, por algum motivo, você parou no tempo. Você falou, eu não preciso fazer mais nada. E as águas que fluíam através de você, elas pararam. Esse é o primeiro exemplo de uma água que pode fluir e ficar parada. Outro exemplo são palavras que você ouviu. Mas fulano falou mal de mim e agora eu peguei aquela palavra e eu coloquei no meu coração e isso se tornou uma água parada no meu coração. Uma água que não traz vida, é uma água que ela vai te trazer uma mágoa. Algo lá dentro não vai se sentir bem. Alto, mas você não sabe o que ela fez para mim. Ei, libere essa água, passe um pano nisso. Otto, você não sabe o que a igreja fez para mim. Você não sabe o que os líderes falaram para mim. O que os pastores falaram para mim. Cara, quantas coisas terríveis eu já ouvi ao meu respeito. Quantas coisas terríveis eu já ouvi de pessoas que estão no ministério hoje e eles são uma bênção. Se você fica com água parada no seu coração, você não deixa o Espírito Santo de Deus fluir. Nós precisamos pegar essas mágoas do passado e jogar no mar do esquecimento. Não fique remoendo isso no seu coração. A gente precisa começar a entender a graça de Deus. E a graça de Deus, ela vem para movimentar. Sabe por quê? Porque água movimentada é sinal de poder. Otto, como assim? Se você ler a Bíblia, tem uma história que o paralítico estava perto de uma água, de um rio. E quando mexia a água, é porque o anjo estava mexendo e quem pulasse primeiro era salvo, era curado, era liberto. Sabe, e quantas vezes a gente está esperando um anjo vir mexer nas águas para a nossa vida mudar radicalmente, ter o milagre do século e pregar em todo lugar, o milagre que Deus fez na minha vida e não fez a mais de ninguém, enquanto Jesus está do teu lado, falando, cara, você não precisa dessa água parada, deixa eu falar com você. Sabe, em Betânia tinha um lugar, também era como se fosse um chafariz e tinha uma água lá. E as pessoas do mesmo jeito esperavam, porque tinha muito disso. E daí daqui a pouco Jesus ele chega, ele começa a falar com o enfermo, e ele diz bem assim, o que você está esperando? Não, estou esperando alguém me levar lá na água, porque ele estava distante da água. Não, estou esperando alguém me levar lá na água, porque quando me levarem lá na água, a minha vida vai mudar. Jesus olha para ele, fala, tá bom, faz 38 anos que você está aí? 38 anos. Por um acaso, 38 anos foi o tempo que o povo do Egito ficou andando em círculo, e mais 2 ficou parado. Talvez aquele cara ele ficou ali esperando durante 38 anos, alguém levar ele até a graça, sendo que a graça estava do lado dele. Ei, você não está distante de Jesus. Jesus ele está do seu lado. Só que talvez o seu coração está longe dele. Talvez o seu coração não consegue ver mais que a água viva está do seu lado. Talvez você não consegue ver mais que aquele que fala, se você beber desse poço, você voltará a ter sede, mas se você beber de mim, você nunca mais terá sede. Talvez você não consegue olhar para o lado. E nessa noite eu quero falar para você, esse Jesus, ele veio para movimentar as águas na sua vida. Ele veio para tirar toda a mágoa, toda a palavra que foi declarada sobre você. E ele fala bem assim, ei, aquele povo te condenava, eu estou restaurando a sua vida. Eu estou restaurando a sua família. Eu estou restaurando o seu casamento. Eu estou restaurando os seus negócios. Eu estou restaurando a sua identidade.
Otto, mas eu já sei de tudo sobre graça, então comece a agir com poder. Otto, eu já sei tudo de poder, então comece a entender quem você é. Nós precisamos de um equilíbrio no Evangelho. Ei, existe pastores falando que essa é uma geração perdida, e toda vez eu bato na mesa e eu falo, não, essa geração não está perdida, porque assim como grandes homens de Deus, como a gente viu no vídeo, falaram, pregaram, agora o bastão do Evangelho está nas nossas mãos, e nós precisamos fazer algo, porque Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, em breve, e muito em breve Ele voltará. E o que eu e você temos feito com isso? Quando eu fiz o Be The Church, falaram, Otto, todo movimento tem começo, meio e fim. Eu falei, meu irmão, se a igreja parar de se movimentar, ela começa a atrofiar. Se você parar de se movimentar como igreja, o seu músculo da fé, ele atrofia. Comece a exercitar a sua fé. Comece a exercitar o Deus que você acredita. Cara, por mais que a situação seja impossível, por mais que a tua mãe esteja num leito do hospital, a tua sogra esteja passando mal em casa, o seu filho está na UTI, não deixe de crer. Não deixe de acreditar. Sabe, o meu conselho para você nessa noite é, entre em movimento. Só que entre em movimento sabendo quem você é em Cristo Jesus. Ageu 2:9 para a gente terminar. E daí a gente começou a falar sobre graça e poder. Só que no Antigo Testamento existia uma graça que era chamada de misericórdia e um poder que era chamado de glória. Só que a glória no Antigo Testamento ela agia de fora para dentro. E agora o nosso poder ele age de dentro para fora. Antes, a misericórdia era o que eu merecia e não tinha. A graça é o que eu não mereço, mas eu tenho. Eu merecia morrer se eu pecasse. Hoje eu peco, mas Deus não me deixa morrer. Porque Ele mandou a graça. Pela graça sois salvos, a minha graça te basta. Sabe, e Adão ele deixou algo para nós. Adão ele deixou essa cultura do pecado, a memória do pecado. Só que na época de Adão tinha um templo. E Jesus ele está naquele templo e ele olha para os fariseus e ele fala bem assim, ei, se esse templo ele acabar hoje, ele desmoronar hoje, eu levanto ele em 3 dias. E os caras falam, ele é louco. Como que ele vai levantar um templo desse em 3 dias? E o templo que ele levantou em 3 dias, que foi os 3 dias que ele morreu, foi ao inferno, subiu aos céus e ressuscitou, foi para que eu e você nos tornássemos templo de Deus. A graça e o poder, elas estão no templo de carne. O Espírito Santo só se manifesta quando a gente está aqui. Apagou as luzes, ele vai se manifestar onde você está. E Jesus ele fala bem assim, ei, existia uma glória. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Em outra versão diz assim, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ei, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Otto, como assim? Você era uma casa antes de Jesus e agora você é outra casa. Existia uma casa antes que era um templo de pedra e agora existe uma casa que é um templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Ei, se existia algo bom na sua vida sem Jesus, agora que você entendeu a graça e o poder, a glória é muito maior, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira.
A glória está em mim, a glória está em você. João 17 diz que a glória que Ele me deu, eu dou a vós. Jesus nos deu uma glória para que nós pudéssemos testificar quem é Jesus. Nós pudéssemos testemunhar quem é Jesus. Nós pudéssemos declarar quem é Jesus. Nós precisamos declarar quem é Jesus. Pessoas estão precisando dessa graça. Como elas recebem? Através da sua vida agindo em poder. Se coloque em pé. Chegou um momento que nós entendemos que condenação não há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Chegou um momento que nós precisamos entender que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram na sua vida. Excesso de passado traz condenação. Excesso de futuro traz ansiedade. Viva o hoje, viva o presente. Se você está olhando muito para trás, o diabo ele vai querer te condenar. Se você está olhando muito o que você vai fazer lá para frente, aquilo vai te trazer uma ansiedade. Mas não fique ansioso. A cada dia basta o seu mal. Só que quando o mal bater na sua porta, você tem dois elementos: graça e poder. Graça e poder. A glória sobre a sua vida, a glória da segunda casa, ela é maior. Não importa o que o mundo falou, o que o diabo tentou jogar no seu coração. Não importa. Otto, mas eu já fiz de tudo. Não importa. Otto, eu já roubei, eu já matei, eu já zoei a vida. Não importa. Porque Jesus e Deus, eles te estendem a mão e falam: entre para a nossa família. Assim como o filho pródigo, ele saiu da casa. Assim como o filho pródigo, ele foi embora. O pai nunca deixou de pensar nele. Por mais que talvez o filho pródigo, com o que ele estava vivendo, tenha esquecido em alguns momentos. Mas quando ele volta para o pai está de braços abertos. E nessa noite, o Deus Pai está de braços abertos para mim e para você. Você que está me assistindo online, eu quero falar que Jesus entra na sua casa hoje. A cura entra na sua casa hoje. Jesus muda a sua história hoje, porque Jesus pode. Vinde a mim como estás. Eu não sei como você veio aqui hoje, mas aqui não é um lugar de condenação. Aqui é um lugar de restauração. Jesus, ele restaurou um templo que havia sido quebrado. Ele restaura um coração que havia sido quebrado. Ele restaura um casamento que havia sido perdido. Ele restaura a sua vida que talvez você não via mais solução, mas é Ele quem restaura você. É só Jesus. E Ele não vem para fazer uma reforma, um remendo, mas Ele vem para restaurar. E eu declaro sobre a sua vida, você que está me assistindo e vocês que estão aqui, é um novo tempo na sua vida. Eu estava conversando com os heads do Be The Church e eu falei, é um novo tempo em Curitiba. Otto, como que você sabe? Eu sei porque eu e você estamos aqui. Eu sei porque Jesus me levantou. Eu sei porque Jesus te levantou. Eu sei porque a palavra de Deus diz, como ouvirão se não há quem pregue? E nós estamos aqui para pregar as boas novas. E as boas novas Ele te ama. Jesus, Ele pegou você do seu pior cenário, da sua pior versão, e Ele diz, essa é a sua verdadeira versão, não é a sua melhor versão, é a sua única versão, porque você tem uma versão excelente. Ele pega a sua personalidade, Ele pega a sua identidade, Ele pega a sua característica, Ele junta e Ele fala, eu continuo acreditando em você. O mundo, ele não acredita. O mundo desistiu da igreja, o mundo desistiu de nós, mas Jesus ainda está conosco.